Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre as enzimas de restrição, que são encontradas nas bactérias e atuam reconhecendo e cortando sítios específicos na molécula do DNA e, portanto, produzem fragmentos de DNA que têm como característica pontas com nucleotídeos complementares, como neste caso. Nessa aula, eu vou falar como essas enzimas podem ser utilizadas no processo de clonagem do DNA. Vocês sabem o que é clonagem? Clonagem é produzir cópias idênticas de alguma coisa. Vocês devem lembrar, por exemplo, da clonagem da ovelha Dolly, onde a partir de uma ovelha adulta foi produzida uma outra ovelha idêntica. Então, nessa aula, eu vou falar como são feitas cópias idênticas do DNA e qual é a utilidade disso. O primeiro passo da clonagem é a produção de um plasmídio recombinante. Primeiro, vamos lembrar o que é um plasmídio, que é uma molécula de DNA circular presente nas bactérias. Então, além do DNA do cromossomo, as bactérias possuem também o DNA plasmidial, que é esse plasmídio que é utilizado no processo de clonagem. Além do plasmídio, é necessário uma molécula do DNA com um trecho o qual se deseja clonar. Vamos supor, por exemplo, que aqui eu tenho um DNA humano e eu desejo clonar o gene que condiciona a produção da insulina, que é um importante hormônio que atua transportando a glicose para dentro das células. O objetivo é inserir esse gene nesse plasmídio. Para isso, eu preciso fazer cortes em regiões específicas dessas duas moléculas. E como eu posso fazer isso? Acertou quem disse usando as enzimas de restrição, que vão cortar esse plasmídio, reconhecendo uma região específica nessa molécula, e essas mesmas enzimas serão utilizadas para recortar esse DNA. Nesse caso, a região reconhecida por essas enzimas de restrição deve delimitar o gene para a insulina. Então, com esses cortes, eu tenho um plasmídio aberto com as pontas com nucleotídeos complementares e, no caso do DNA, eu consigo isolar o meu gene para a insulina e esse trecho também possui as pontas com nucleotídeos complementares. E essas pontas encaixam-se perfeitamente, de modo que, quando acontece a união dessas moléculas, eu tenho um plasmídio ligado a uma molécula de DNA. Isso acontece devido à complementariedade dos nucleotídeos nas pontas produzidas pelas enzimas de restrição. Além disso, essas pontas são seladas por uma enzima chamada de ligase, que vai atuar como se fosse uma cola. Então, aqui eu tenho o meu plasmídio recombinante, que é simplesmente um plasmídio ligado a uma outra molécula de DNA. Posteriormente, esse plasmídio recombinante é introduzido em uma bactéria. Então, aqui eu tenho o plasmídio ligado ao gene para insulina. Essa bactéria vai se multiplicar de maneira muito rápida e cada nova bactéria vai ter aí uma cópia desse plasmídio recombinante e, consequentemente, uma cópia idêntica do meu gene para a insulina. Ou seja, aconteceu a clonagem desse gene. Aqui, o plasmídio atua como carreador da molécula do DNA. Nós o chamamos aí de vetor. Porém, os vírus também podem atuar como vetores. E por que os vírus? Porque o seu cromossomo é tão simples como um plasmídio. No caso, por exemplo, do fago lambda, o seu cromossomo é muito bem mapeado. Sabe-se que nas extremidades do cromossomo estão localizados os genes essenciais para o vírus, relacionados aí à multiplicação, e na região intermediária estão localizados
os genes não essenciais. Dessa maneira, eu posso recortar e retirar esses genes e no lugar eu posso colocar um trecho da molécula do DNA. Nesse caso, o gene para a insulina. Eu tenho então um DNA recombinante. Esse DNA é introduzido no vírus e, considerando que esse vírus é um bacteriófago, ele vai usar a maquinaria de uma célula bacteriana para se multiplicar. E ele faz isso introduzindo o seu material genético, neste caso o meu DNA recombinante, e usando essa maquinaria são produzidas centenas de partículas virais, cada uma com uma cópia do meu DNA recombinante. Ou seja, nesse caso também aconteceu a clonagem do gene para a insulina. E neste caso acontece a lise da célula bacteriana. E eu quero que vocês pensem comigo, será que é possível que essas bactérias expressem o gene para a insulina? A resposta é sim. Essas bactérias são capazes de produzir a insulina, tanto que a primeira proteína produzida a partir de uma técnica de engenharia genética e aprovada para o consumo humano foi a insulina. E da mesma maneira que essa proteína é produzida nessas bactérias, no caso dos vírus, quando acontece a produção dessas partículas virais, há também a produção da insulina. Bom, espero que vocês tenham compreendido o processo de clonagem do DNA e a importância desse processo na produção de substâncias de interesse humano. Bons estudos e até mais!